Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse nosso momento aqui dialógico sobre bibliografias e planos de ensino, eu sou o professor Igor e fiquei incumbido da nobre missão aqui de trazer à pauta algumas discussões permanentes, né, exigidas pelo NDE, né, pelo Ministério da Educação, no sentido de promover as adequações bibliográficas necessárias e, a pedido, né, da direção, falar um pouquinho sobre o plano de ensino, né? Algumas documentações estão em trânsito de mudança, mas eu gostaria de compartilhar tanto estas quanto experiências pessoais, né? Quando eu dou aula, né, de didática do ensino superior e formo os mestrandos fazendo os planos de ensino. Então, trazer uma dica ou outra, quem sabe, para poder aperfeiçoar o processo, que com certeza todos já conhecem, né, todos já têm intimidade, mas sempre é bom a gente usar esses momentos dialógicos como uma comunidade de práticas, né, em que a gente vise o nosso aperfeiçoamento constante. Eu estou tentando gravar aqui, né, esse nosso momento para depois poder disponibilizar. Não sei se com mais de uma hora, né, naquele sistema, né, do Windows Alt R, eu vou conseguir a longo prazo manter essa gravação contínua, mas vou tentar, tá certo, gente? E como eu disse, a intenção, né, mais do que o termo capacitação, né, quando eu vi lá, né, na FIA, capacitação, né, eu achei que seria mais interessante a gente usar o termo diálogo, porque eu estou aqui justamente para que a gente tenha essas partilhas, a gente tire dúvidas e a gente aperfeiçoe, né, as nossas práticas, né, para que a gente traga isso para a nossa praxis diária de ser docente do ensino superior, tá bom? Então, vamos iniciar formalmente? Eu coloquei também, né, já no anexo que eu passei junto com o link aqui para essa nossa reunião, alguns modelinhos, né, que já eu vou falar, né? Modelo de prograde, né, de plano de ensino, de criação e regulamentação de disciplina. Mas eu vou procurar inverter um pouco a ordem, começando a falar, né, talvez sobre o que seria mais contributivo nesse momento, que seria da minha biblioteca, e que seria também sobre o catálogo online, né? Então, para a gente ter a dimensão da onde a gente pode consultar dentro dos canais oficiais, né? Aqui como docentes da UFC Sobral, a existência tanto do acervo físico quanto do acervo digital. A gente, no colegiado da Odonto, já discutiu que hoje o MEC ele permite que, além do acervo físico, você tenha um acervo virtual, né? Então, tem dispositivo, né? Tem instrução normativa nesse sentido, né? Como a gente já havia comentado, somente lembrando, né, nesse momento. Inclusive, tem instituições que às vezes se visita e que você tem mais acervo virtual do que o físico mesmo, né? E isso tem alguns benefícios, no sentido de você ter livros atualizados, né? Coisa que eu vou mostrar aqui na minha biblioteca. Então, quando uma instituição de ensino ela compra licença, né, para uso, por exemplo, de um grupo editorial, né, como eu estava falando ainda agorinha com a professora Celiane, né, que ela citou o grupo GEM, né, que existe um grupo de editoras nacionais chamado de GEM com N, existe o grupo A, né, existem alguns conglomerados editoriais isolados ou em conjunto que eles oferecem na forma virtual o acervo digital, né, e isso otimiza demais, porque barateia para a instituição, né, os custos gerais e o número de licenças, né, por livro é geralmente de 2.000 licenças, né? Então é como se você tivesse assim, né, 2.000 livros, quer dizer, 2.000 possíveis usuários, né? Então isso assim, né, faz com que os matriculados e até mesmo os egressos possam ter, né,
acesso, né, a esses livros, né, os alunos de pós-graduação, né, então tendo assim uma visão macro, né, não apenas do nosso curso de odontologia, mas cursos da área de saúde, que de repente na básica isso é muito comum, né, utilizam, né, acervos que são mais genéricos para todas as áreas, né, para todos os cursos da mesma área, né, base. Então, dentro dessa lógica, né, essas licenças que geralmente caducam somente depois de 2, 3 anos, né, elas já são suficientes porque elas abarcam um grande número de possíveis usuários, tá? E nesse sentido a gente vai dialogar sobre a minha biblioteca. E também eu vou apresentar para vocês esse catálogo online, que é bem interessante. Ele é realístico e por isso a biblioteca de vez em quando ela tem que parar para fazer o patrimônio, para ver que realmente se o livro está em bom estado, né, de usabilidade, coisa que eu avisei até no núcleo docente estruturante, que geralmente entre semestre a bibliotecária, pelo menos de Sobral, ela tenta fazer esse levantamento para atualizar. Não sei dizer a vocês o quão atualizado ele já se encontra, mas eu já consultei e vou demonstrar para vocês algumas habilidades, tá bom? Então, vamos começar por ela, né, que é a minha biblioteca, certo? Deixa eu dar até uma atualizada aqui no site. Ah, agora foi, certo. Tá. Deixa eu atualizar aqui e vou mostrar para vocês. Como que eu faço para acessar o link da minha biblioteca? Tem esse linkzinho aqui bacana que eu já mostrei para vocês e que está na tela agora. A gente já vai voltar a ele, tá? Mas tem uma forma bem mais simples e intuitiva, que é só a gente acessar o nosso próprio Siga, né? Então, quando a gente entra, a gente loga no nosso Siga. Vou colocar aqui o exemplo, né? A gente loga no nosso Siga e aí aparece, né, geralmente à esquerda, né, o hall de disciplinas que a gente está envolvido, e aparece aquele botãozão, mais ou menos, né, no canto à direita, mediano, inferior, né, essa chamada da minha biblioteca. Né? Então, a minha biblioteca.com.br. Então, não tem dúvida, né? A gente coloca o cursorzinho lá na minha biblioteca. Então tem duas coisas importantes aqui, né, que eu posso falar até para vocês. O calendário universitário, que às vezes a gente quer ver, né, se está batendo algum feriado, alguma semana mais específica, algum evento, né? Nesse semestre, por exemplo, né, tem um evento no primeiro semestre, né, da jornada Odontopet, lá em Fortaleza, então de repente isso pode ter alguma implicação, né, dentro das nossas disciplinas, embora a gente tenha os outros eventos próprios no segundo semestre, mas aonde a gente já vê de forma direta e atualizada calendário é aqui, e é um pouquinho escondido, né, entre o acesso ao periódico CAPES e os nossos dados pessoais. Mas o que chama atenção mesmo, quase que um neon grandão, é o Minha Biblioteca, sem sombra de dúvida, tá? Então vamos clicar primeiro nela, compartilhar aqui a guia com vocês. Pronto, sejam todos bem-vindos, tá, meus amigos? A gente está iniciando juntos agora, tá? Começando pela Minha Biblioteca. Aí eu cliquei no botãozão da Minha Biblioteca que está disponível no Siga. Pronto, vamos lá. Aqui a gente tem as opções: acessar a plataforma Minha Biblioteca para quem já tem cadastro. Tem o passo a passo tutorial para solicitar o cadastro na plataforma Minha Biblioteca, né? Só para a gente fazer também o interacional, para ter ideia. Alguém não tem o cadastro ainda na Minha Biblioteca? Né? A Celi disse que estava com dificuldade por não ter a resposta lá do setor, né? Estava tendo alguma implicação assim nesse sentido. Coloca aqui no chat.
Pronto, Iracema está falando, todas as três aqui temos. Então, então na casa das meninas todas já tem, beleza, né? Show. E eu até vou passar aqui de novo, porque caso vocês não tenham, talvez a mesma questão aqui da Celiane possa ser a de algum que esteja me assistindo com alguma dificuldade ou não lembrando, por exemplo, o cadastro. E aí, quem fica responsável por essa codificação é a bibliotecária lá de Fortaleza. Deixa eu ver se eu coloquei o nomezinho dela aqui. Acho que eu não coloquei o nomezinho dela aqui, né? Deixa eu só caçar aqui, que eu só mostrei É aqui no Isabel e-mail. Zé. Isabel, né? É, Pronto. Ela me atendeu super rápido também, perturbei ela. Foi coisa assim de, acho que 1, 2 dias, assim, e ela me respondeu super rápido. Até fiquei surpreso. Então fica essa dica, ó, a Júlia aqui, né? Júlia? Pronto, deve ser da Kátia, não? Pronto. Então a bibliotecária Isabel lá de Fortaleza e ela responde assim com grande celeridade, né? Então não deixem de fazer esse cadastro na minha biblioteca, mas caso assim queiram, já podem ver nesses tutoriais, ó, como solicitar o cadastro, né? Tutorial da plataforma Minha Biblioteca. Então tem assim umas dicas assim interativas, até para que depois do que eu for falar aqui, vocês poderem consultar, né? Então tem os principais recursos, né? Então eu cliquei aqui nessa última, ó, só para vocês verem. Então eles tem todo um cuidado assim, né, formativo, acessando minha biblioteca pela primeira vez, dá para acessar via computador, dá para acessar, né, via smartphone, tá? Então assim, é bem intuitivo. Vocês vão ver assim que navegar é como se você estivesse navegando tranquilamente, acessando tipo um Siga, certo? Com funcionalidades bem mais fáceis. Parece que, né, é só a gente pensar que salta a função para logo a gente utilizar na minha biblioteca, tá bom? Então tem aqui essa modelagem, mas eu vou preferir clicar nesse acessar a minha biblioteca. Vamos lá. Então, pegar essa primeira opção, a primeira. Pronto, ó. Todos estão vendo, né? Então, essa primeira opção, acessar minha biblioteca. Então, a gente vai ser direcionado para esse sisteminha aqui, né? Que muitos de vocês já conhecem. E esse sisteminha, ele tem aqui, né, o código, né, de login, né, que é uma caixa postal, mas não confundo, né, porque na verdade é uma caixa postal, mas o login, né, pelo menos o meu, permanece o de CPF, né, eles vinculam o CPF. Não sei se alguém conseguiu fazer outro tipo de cadastro além do CPF, mas geralmente, né, a Isabela me instruiu assim, eu uso o meu CPF e aí um códigozinho de 4 números. E aí já vincula, porque é importante, né, para esse sistema integrado UFC e a minha biblioteca, que é terceirizado, né, eles vincularam pelo CPF, pelo número de usuários, né, para tentar codificar o que de fato esses usuários estão acessando, né? Até para se tentar, né, dentro dessas inteligências artificiais, né, a dimensão de produtos que às vezes são mais necessários, né? Então, mecanismos que os desenvolvedores podem puxar depois de ver, por exemplo, quais são os livros que são os hotspots, né? Aqueles que não podem faltar. E deixa eu ver aqui que deu um delay, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ver guia. Deixa eu colocar aqui.
eu acho que não apareceu para vocês essa guia, né? Deixa eu só retornar tudo aqui, ó. Sem problema, ó. Vamos retornar lá. Vamos à minha biblioteca. Essa primeira opção, para não ter dúvida. Ó, todos conseguem ver, acessar a plataforma Minha Biblioteca. Pronto. Aí eu vou compartilhar aqui essa guia que não estava aparecendo. Certo? Ó, acesso de usuários da Universidade Federal do Ceará, tá? Então aqui eu vou colocar o meu cadastro, uma vez já sendo realizado, né? A minha senha, e ela já vai logar, já vai conectar. Deixa eu ver se foi, pronto. E aí vai dar esse perfil inicial, tipo, bem-vindo à minha biblioteca, né? Geralmente ela grava algumas atividades mais recentes, né, da gente, mas olha como é que é tão fácil, tão intuitivo, que vocês vão ficar assim boquiabertos, né? A gente começa a pegar aqui pela lupinha, né? Então eu vou pesquisar. Posso pesquisar procurando algum ISBN, né, que é aquele indicador serial, né, de bibliografias, né? Então, quando a gente fala de ISSN, é artigo científico, mas a gente dialoga dentro das disciplinas formais, oficiais, né, de cursos de graduação, com os livros didáticos que são compilados, são compêndios de todo esse rol de conhecimento. Então, a gente pode ou procurar por um ISBN, mas ISBN, né, tem geralmente numerações, né, que vão de mais ou menos uns 12 números, né? Então, ninguém sabe isso de cor, né? Mas o título do livro, o autor, ou às vezes pela editora, a gente consegue rastrear mais fácil, né? Então, colocar aqui, por exemplo, né, algum livro, né? Um livro de fisiologia humana, né? Fisiologia, eu cruzei aqui no caso a temática, o tema fisiologia com o autor. Então, eu posso fazer isso porque talvez a minha busca já seja um pouco mais direta, tá? Mas eu posso pesquisar só sobre o tema. Quando eu pesquiso só sobre o tema, olha o que acontece. Obviamente, vai carregar mais coisas, né? Ou seja, ao invés de uma opção apenas, carregou 67 opções, tá? Então, eu vou entrar nesse livro. Eu entro apenas colocando o cursorzinho sobre ele, né? Então, não tem muito mistério nesse sentido. Então, primeiro a gente abre, né, ele. Então, a gente pode ver, ó, sempre o índice remissivo de acordo com o que ele traz consigo, né? Então, às vezes é um livro, a gente pode partir da premissa de um livro que a gente já conhece, né? Ou então a gente pode estar lendo esse livro e perceber se esse livro ele tem alguma aderência, ele pode ser incluído numa referência bibliográfica dita como complementar ou até mesmo substituir uma referência bibliográfica básica, né, nos nossos cursos, nas nossas disciplinas do curso. Então aqui, sempre ao lado esquerdo, a gente vê o índice remissivo e do lado direito a gente acaba sempre vendo o livro em si, né? Então a gente vai fazendo as leituras, né, consecutivas, né? A gente pode abrir, por exemplo, os capítulos específicos, como eu mostro aqui à esquerda, e à direita, né, logo em seguida, já vai abrindo. Pronto. Já vai abrindo a opção, né, de você estar vendo aquela página, né? Então aqui vocês estão percebendo, no canto inferior direito apresenta-se o número da página. Com a barra de rolagem, né, a gente pode ir navegando e lendo. Igor, uma pergunta. Eu quero baixar o livro inteiro para eu poder ler. Esse que é o problema.
infelizmente não dá assim para baixar o livro inteiro para poder ler, porque isso pode, né, contrariar, por exemplo, a lógica, né, de compartilhamento de arquivos, de autoralidade, né? Tem aquela mesma questão de se tirar a xerox do livro inteiro, né? Então, esse é um dos problemas, né, de utilizar essa versão assim online. Mas você pode usar infinitamente, você pode ler todo esse conteúdo, né? Eu vou tentar aqui printar também, porque tem um limite aqui de gravações, né? Então, você pode printar algumas páginas, né? Mas não todas. Mas a gente já vai chegar lá. Mas a princípio isso seria assim bem útil para usuários hiperconectados que gostam de ver tudo pelo computador, não gostam de muita folha, que é justamente o que a gente tem no nosso público atual de estudantes, né? Então talvez eu pessoalmente continue a gostar do livro, né? Eu gosto muito do bom e velho folhoso, mas às vezes, mesmo que não seja possível você salvar naquele PDF, né, o arquivo inteiro para você usar, você pode printar a tela, né, você pode usar um esquema muito legal, né, e melhorar, né, a qualidade, por exemplo, de estudos dirigidos, de GTs, de prova, né, isso com certeza melhora bastante, né, com uma versão mais atualizada. Às vezes existem também nas referências, não todas, mas em alguns livros, alguns hiperlinks também que acabam direcionando para materiais suplementares. Às vezes o livro, né, ele atualiza, ele tem uma coletânea de imagens, né, mais atualizada. Então, conforme a estrutura do livro, né, virtual, tem essas possibilidades de hiperlinkagem que não existiriam num livro convencional. Então, é muito legal, muito interativo, muito dinâmico, tá? Mas, Igor, onde é que está aquela ficha catalográfica? Porque se eu me encantei por esse livro, eu desejo tornar esse livro uma referência, como é que eu vou ter esta referência já prontinha para colocar no meu plano de ensino? Então vejam, ninguém vai ter que correr atrás de ABNT. Então, vou repetir, ninguém vai ter que correr atrás de ABNT. É só fazer o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui nesses 3 pontinhos, né, de continuação, né, quando você clica aqui, referência bibliográfica, copiar, né, como seria o link, né, da página, mas se você clicar aqui em referência bibliográfica, olha o que aparece. Já vai aparecer ela bonitinha, composta, pronta simplesmente para você copiar e colar para o plano de ensino, né? Então ela já vem primeiro aqui na ABNT, mas lembrando, né, que a ABNT é apenas uma das possíveis modelagens, né? A gente está geralmente mais acostumado com ou o padrão ABNT, né, para livros, ou então Vancouver, né, que seria aquela modelagem ao invés da ABNT, que seria o autorano, né? A Vancouver geralmente seria aquele sobrescrito do númerozinho, né? Que geralmente a gente encontra em grande maioria de artigos, né, científicos, né? O padrão do PubMed, por exemplo, é o padrão do Vancouver. Tem o padrão APA, né? Da associação, eu acho que psicologia ou psiquiatria, né, americana, que também é valorizado especialmente nessa parte de Latinoamérica, mas que muitas vezes a gente nem ouve falar. Mas interessaria basicamente o padrão da ABNT, que a gente copia tudo, né, Ctrl+C e cola. Ou então, mais fácil ainda, selecionou, copiou com esse botão aqui no canto inferior direito, e aí você tem a condição de jogar diretamente lá para o plano de ensino. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Pronto. Eu estou vendo aqui no chat, né? Não sei se a professora Júlia é colega nossa da casa, mas se for, seja bem-vinda também. Então, esse modelo formativo aqui é para que a gente também dialogue, né? Então, embora tenha sido mais uma demanda dos professores de odontologia, também eu compartilhei com o meu colega da psicologia, É né, a professor João Kátia, Campos. Igor. Hã? É a professora Kátia, que ela tá no celular da...
Da Eu filha. imaginei, quando eu vi né, Linhares, eu imaginei, deve ser de repente a filhazinha da Kátia. Pronto. Então acertei. Mas de toda forma, né, se tiver algum outro docente, algum outro participante, super bem-vindo, tá? Então vamos lá. Entenderam? Então, assim, essa parte da atribuição da referência bibliográfica é bem simples, né? Aí tem essa outra opção aqui, né? No canto superior direito, as três bolinhas aqui à esquerda são justamente para a gente puxar essa referência. As três bolinhas aqui à direita são para a gente tentar imprimir. Mas vamos fazer junto para a gente ver como é que isso funciona. Ó, a gente vai tentar imprimir, ó. Mas imprimir, vocês estão vendo, ó, tem 0 páginas de 89. Eu peguei um livro Guyton, que é aquele livro que tem 500 folhas. Mas os 500 folhas não podem ser impressos, não pode se salvar o PDF junto ao mesmo tempo. Ele dá até uma boa liberdade, porque quando começou a minha biblioteca eu não podia imprimir tanto. Era mais ou menos umas 15 páginas. Eu estou vendo agora que já está sendo possível, inclusive, né? Não, se bem que ele coloca aqui, né? Digite as páginas, né? Limite de 6 páginas por impressão. Vamos fazer um teste, ó, página de 170, 270 até 280. Vamos ver se 10 páginas ele consegue imprimir. Não, ó, estão vendo? Nesse caso, ó, excede o limite de impressão de 6 páginas imposta pelo editor. Então, vocês estão vendo? Existe essa política, né, editorial. Então, nesse caso, né, você teria que fazer o quê? Imprimir dentro do limite de páginas. Então, ó, 270 até a 276, porque isso pode ampliar de acordo com cada editor, porque aqui tem grupo GEM, grupo A, então para cada tipo de coletânea, isso pode aumentar. Então, né, aqui 7 páginas impressas, então tem que colocar o 275, né? Vamos ver se agora dá certo, né? Então, a 70 até a 5, aí deu 6 inteiras, né? A gente clica em imprimir. Então, ó, o programa ele prepara as páginas para impressão, né? Dura um pouquinho de tempo. E aí a gente consegue ter em mãos aquele tipo de documento, né? Ó, seu trabalho de impressão agora está pronto, tá? Então deixa eu clicar aqui, ó, imprimir agora. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pera aí. Pera aí, é só salvar aqui como PDF. O processo aqui da impressão eu não estou conseguindo fazer, mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Vou abrir e vou demonstrar para vocês como que ficou. Então é possível salvar um documento, mas de fato a gente tem essa restrição em termos assim de salvar o conteúdo, né? Então o conteúdo a gente fica assim refém da acessibilidade, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Pronto. Seja bem-vinda, Hernanda. Diga, Celi, só estou tentando rastrear aqui, pode falar. Que eu vou mostrar como é que ficou o documento depois desse salvamento aqui, o PDF. Igor, eu não sei, assim, é uma dica, não sei se na minha biblioteca funciona, porque eu realmente uso o GEM. E em alguns momentos eu realmente não tenho internet, principalmente quando era na faculdade, eu precisava ler, né? Eu conseguia fazer o PDF, lógico que não é através do próprio sistema. Se você fizer prints, né, como se fossem figuras da página, por exemplo, você gera várias figuras e você consegue selecionar todas e transformar num PDF. Lógico que isso não é a melhor opção, até porque se está restrito é por algum motivo, né? Isso, estão vendo ó, como é que aparece? Tipo, ó, não copie, né?
por conta das leis de proteção autoral, né? Exatamente. E aí, tipo, nesse caso, né, tipo, o editor, a gente coloca lá, faz o teste, né? Então, às vezes tem, né, às vezes eles sobrepõem sobre a própria imagem, né? Então, tipo, você vai lá tentar por conta de uma imagem bacana e aí sobrepõe, né? Então, meio que só dá para aproveitar o texto. Então, são as limitações que são inerentes, né? Mas, de repente, parte de um capítulo de livro, né? Tipo, você vai falar de uma lesão, você vai mostrar um procedimento, né? Um passo a passo, né? Clínico. Então, de repente, nesse curto espaço, né, de texto, poderia caber, entendeu? Mas é a limitação inerente. Online dá para você acessar tudo. Ou então printar a tela, como normalmente eu faço. Eu não baixo, dificilmente eu baixo, faço esse modelo aí de printar, porque eu acho que não fica bacana. Ó, você tem tanta informação dizendo que essa impressão é pessoal, somente para uso privado, né, não pode ser reproduzido, transmitido, né, violadores, né, serão, né, acessados. Então, assim, a gente tem que conhecer os prós e os contras, né? Não são apenas prós, né? Mas retornando aqui, mostrar algumas funcionalidades bem bacanas. Então, vocês entenderam? Tem essa possibilidade, né, de printar, mas não tem da gente salvar o arquivo inteiro, né? O que é uma pena, tá? Por conta justamente disso, né? Dessas leis autorais. Porque se desse pra gente, teria gente que estaria comercializando, né? Então tem várias vertentes aí nesse sentido, né? Que a gente poderia pensar. Diga, Auri. Oi, Igor. Não, é porque assim, alguns livros, pelo menos assim, os que eu acesso da Endo, algumas partes eles deixam salvar. Você, né, clicando com o botão direito, por exemplo, imagens, né, alguns gráficos, algumas tabelas. Realmente, assim, baixar o livro todo, não vi ainda essa autorização. Mas dá, né? Assim, se for para pegar pontualmente alguma coisa que a gente quer ilustrar, né, na aula, alguma informação, pelo menos esses da Endo que eu já acessei. Algumas estão ficam liberadas, né? Pelo menos até agora não tive nenhum problema. Isso. Eu acho que mais assim para a gente na prática, né, seriam, né, os elementos visuais gráficos, né, entendendo também como tabela, como quadro, né, que às vezes tem aqueles que a gente se baseia, né, graus, né, scores, né, e dentro de algum contexto. Mas às vezes você dá aula de várias coisas ao mesmo tempo, né? E também você pode ter armazenado na memória aqui da minha biblioteca os livros mais correntes que você faz uso. Então isso eu acho também bem bacana, porque além de servir para caçar esses livros e estar recomendando para os estudantes, tem uma memória dos últimos 5 consultados, né? Então, entrando aqui na página principal, depois do pesquisar, né, tem aqui o catálogo, né? Aí tem as minhas estantes aqui, deixa eu ver qual que é, eu acho que é dos meus livros, né? Você clicando aqui meus livros, aparece até os últimos 5, né, que você consultou. Então, assim, é bem interessante que aí, à medida que você for consultando outros, vai desaparecendo esses, né? Mas concomitantemente você vai abrindo cada um deles, né? E eu até deixei esse daqui, né, para compartilhar, porque vejo que até disciplinas que têm uma iminência prática, se assim houver, né, uma necessidade de vinculação, algum contexto teórico mínimo, né? Eu acho que isso já foi discutido mais lá atrás, né, Virginia e Bruno, né? Que eu acho que estava tendo alguma exigência nesse sentido de prograde. Eu lembro que tinha alguma coisa bem na época da professora Mariana, faz muito tempo isso, e que tinha que ter alguma referência teórica. Então, tem de clínica integrada, tem uma série da Beno, que aí eu não sei se vocês usam nas disciplinas específicas, mas tem de endo, tem de pério, tem de cário, tem de prótese, tem de patologia bucal, né? E que geralmente eu uso essas referências quando eu estou lá com a Lidiane
no planejamento clínico, né, no PPGO. E a gente traz esses elementos de clínica integrada também. Então, é interessante saber que tem, né? Tem séries muito positivas da Beno, até para a parte mais específica, né, da formação básica, né? Tem de fisiologia oral, né? Tem de farmacologia, né? Então tem assim títulos bem interessantes que, se de repente não vão substituir, por exemplo, na Pério, o Linde, né? Não vão substituir o Dedeus, né? Não é isso, mas funcionaria como uma bibliografia complementar, né? Que estaria mais atualizada, né? Geralmente pela edição, né? De rodagem desse conjunto, e aí valeria a pena, né? Por esse nível de atualização, certo? Deixa eu só ver aqui no chat se está tudo ok. Belezinha. Então vamos lá, né? Então, todos esses e-books, né? A gente precisa pagar por alguma coisa? Não. Quem paga é a UFC. E é bom que a gente use, porque a UFC ela não paga pouco, né? Então, essas autorizações, né? Que geralmente perduram entre 2 a 3 anos, mais ou menos, né? Para mais ou menos 2.000 acessantes, né? Dentre matriculados, ou às vezes, né? Ampliado conforme a instituição para egressos também. Então, a gente precisa justificar esse uso, né? Então, às vezes, a gente não tem o livro em si mais atualizado, mas a gente tem, né, uma edição mais atualizada, né? Com algumas benfeitorias que a gente pode fazer uso, né? Então, eu acho que para quem não está primeiro acostumado com a minha biblioteca, seria um convite para que vocês usassem, né, essas ferramentas assim bem intuitivas e pudessem dessa maneira copiar, né? Como por exemplo, ó, esse clínica integrada aqui em odontologia. Vou clicar nele, né? Ele tem assim escalas, assim, ó, guias, né, de planejamento, né, que eu acho assim, bem interessantes, né, bem usuais, dividido em fases, né, desde um diagnóstico, uma terapêutica, né, uma reavaliação, né, manutenção. Então tem assim quadrinhos assim bem elucidativos, né, bem intuitivos e que a gente pode usar. Então sempre clicando na referência bibliográfica, copiando, né, no Ctrl+C e Ctrl+V, ou simplesmente copiar, que ele já automaticamente, ó, vai dar esse recurso aqui do copiado. E aí você joga para qualquer editor de texto, né? Então já facilita demais a nossa vida.